beijoqueiros! Eu sou a Mai e bem-vindos ao meu canal Contra Animes. E como já tem muito tempo que vocês ficam me pedindo para falar de outros jogos, e tem alguns jogos que eu realmente acho que vale muito a pena apresentar para vocês, nesse vídeo nós falaremos de Katawa Shoujo, ou Garota Inválida, que é um joguinho de visual novel de romance que é sobre garotas com deficiências e você conquistar essas garotas. À primeira vista parece um jogo totalmente fetichista, totalmente superficial, ainda mais se você saber a história da criação desse jogo. Mas é um jogo que quando você joga uma vez, ele realmente muda a sua vida, ele muda a sua perspectiva sobre o mundo. E por isso ele é um dos meus joguinhos favoritos e eu quero compartilhar tudo sobre ele com vocês. Para começarmos, eu tenho que contar para vocês como Katawa Shoujo nasceu, porque essa é a parte mais impressionante e essa é a parte até mais assustadora desse jogo. Porque não é um jogo feito por uma empresa ou já preparado para ser vendido. Ele é um jogo gratuito que foi feito por pessoas que nunca se viram na vida, que nunca vão se ver na vida, de países completamente diferentes e com um propósito inicialmente bem estranho. Katawa Shoujo nasceu no fórum do 4chan, que é um fórum anônimo para as pessoas postarem as maiores bizarrices, focado em anime, mangá e mundo nerd. E quando eu digo as maiores bizarrices, é que é um fórum que as pessoas postam conteúdo adulto sem revelar quem elas são. Então, tipo, tem muita coisa bizarra. Então não é um lugar exatamente onde você pode dizer que encontra pessoas boas e legais, mas sim pessoas super pervertidas e extremamente bizarras. E foi lá, em uma postagem que um desenhista chamado Raita resolveu postar uma ideia dele com alguns desenhos de que era a ideia de um jogo onde você conquistava garotas deficientes. Em vez de ser aquele clichê de um jogo colegial que você conhece diferentes meninas, seria um colegial onde todas as garotas disponíveis têm alguma deficiência. E imediatamente, logo que ele postou isso, várias pessoas que têm esses fetiches por garotas com deficiência, com algum problema, começaram a comentar de forma absurda, querendo saber mais sobre essa ideia e principalmente torná-la real, fazer dela um jogo. E durante 5 anos, esse grupo de pessoas que não sabia nada umas sobre as outras, viviam no anonimato naquele fórum, se uniram para criar esse jogo, que à primeira vista todo mundo pensou que ia ser um jogo super fetichista, super bizarro, e na verdade não foi nada disso. E eu tenho certeza que todas as pessoas como eu, que foram jogar esse jogo, esperavam uma coisa totalmente diferente do que foi jogado ali, do que foi apresentado. Porque todo mundo esperava que fosse um jogo adulto, com cenas adultas, aproveitando aquelas diferenças que as meninas têm. E não, a parte adulta podia ser pulada, você pode selecionar se você quer ou não a cena, e ela não acrescenta em nada para a história. E a história é realmente muito longa e muito boa. A história são sobre 5 meninas completamente normais, que têm hobbies, que têm gostos, que são adolescentes totalmente comuns e que por acaso carregam alguma deficiência com elas. E é meio estranho porque quem nunca conviveu com uma pessoa deficiente, quando entra num jogo desse, vai logo estereotipando, vai apontando, aquela ali é a menina cega, aquela ali é a menina sem braço, e vai tentando criar uma linha para identificar as personagens pelas deficiências que elas têm. Só que quanto mais você joga, mais isso vai mudando e, tipo, vai perdendo sentido chamá-las assim, considerar o que elas são pelas deficiências delas. Porque eu mesmo, quando joguei, falava isso, e lá no meio do jogo, quando eu vi, eu tava dizendo, aquela ali é Lily, aquela ali é Rin. E as deficiências delas estavam totalmente relevantes, porque eu já não me importava com aquilo. Eu me importava com o que elas realmente eram, com o que elas gostavam, com o que eu dava pra conversar com elas, e como eu me sentia enquanto a gente podia ter uma cena e algum envolvimento com cada uma delas. E esse jogo foi feito com uma sensibilidade incrível, ele é fantástico, porque logo no começo a gente dá um personagem que é assim como a gente, que ele tem alguns preconceitos, que ele não sabe bem lidar com uma pessoa diferente, e quando ele chega naquele ambiente que tem várias meninas com deficiências, ele também começa achando estranho. Ele vê a menina cega e fica, ela não vê. Ele vê a menina sem as pernas e fica meio chocado. E ele vai comentando nos diálogos justamente esse choque inicial. Só que a gente tem 5 horas só de introdução do jogo, e quando a gente passa essas 5 horas, a gente percebe que as meninas não são só aquilo, que elas são muito mais. E o protagonista, que em algum momento acabou tratando-as com diferenciação,
passa a tratá-las como amigas. Isso é muito legal no jogo também, que não é aquele jogo que você olha pra menina e pensa, eu namoraria essa. O protagonista desde o começo, primeiro acha, é uma garota deficiente, depois ele começa, eu acho que eu posso ser amigo dela. Aí ele vira amigo e só depois de muito envolvimento, ele começa finalmente a cultivar algum sentimento. Precisa justamente quebrar todas essas barreiras e preconceitos. E quando o protagonista perde essas barreiras, a gente que é jogador também perde. E o jogo vai apresentando as deficiências, às vezes de forma drástica e às vezes de forma amena, mas sempre mostrando que no final a deficiência é algo totalmente estético. É aquilo que você olha e pode até se chocar, mas no geral ele não cria limitação nenhuma. Que uma pessoa cega, por exemplo, pode ler apenas de uma forma diferente. Que uma pessoa surda pode ouvir, só que de uma forma diferente. Mas principalmente, só porque alguém faz alguma coisa de uma forma diferente, não significa que seja ruim ou que atrapalhe de alguma forma. E é incrível como você vai avançando na história e vai percebendo como aquela história foi feita com cuidado, com dedicação. E a gente começa a perceber que a parte mais essencial para esse jogo ser tão bom e tão diferente da maioria dos jogos é justamente a equipe dele. Para vocês terem ideia, são pessoas completamente desconhecidas, de culturas totalmente desconhecidas, que vivem no anonimato em um site super pervertido. Mas quando eles resolveram iniciar esse projeto, eles levaram ele super a sério. Para garantir que o jogo fosse feito, mesmo trabalhando com gente que você nem conhece, de lugares totalmente diferentes e que você não tem nenhuma confiança, eles decidiram dividir o jogo em várias pequenas equipes. Cada equipe cuidava de um personagem e da história de um personagem. Então cada personagem tem uma equipe diferente para fazer o seu desenho, para fazer a sua personalidade, a sua história, o roteiro, as opções que vão ter durante o jogo com aquele personagem. Então você automaticamente tem um jogo com perspectivas completamente diferentes. Personagens com princípios culturais completamente diferentes um dos outros, até com a arte mesmo completamente diferente. O que para um jogo profissional pode soar como amador, um jogo ter várias características tão diferentes uma da outra dentro do próprio jogo, como a arte, como o roteiro, como a forma que ele é trabalhado, naquele jogo em específico dá muito certo. Porque você para de tentar encontrar um padrão, de tentar colocar tudo em um nível, e você passa a ver pessoas reais ali, situações reais, tratadas com muito mais delicadeza. E cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma opinião diferente. E essas personagens são trabalhadas assim, elas não são estereótipos, elas têm opinião, elas têm uma visão que são justamente as visões dessas pequenas equipes que trabalharam nelas. E graças a esse realismo, esses detalhes colocados dentro do jogo, é muito mais fácil você sentir empatia pelas personagens, você se importar com elas, porque você vê que elas não são estereótipos, elas não são uma coisa superficial. Então se em algum jogo tem um estereótipo de uma garota mandona, quando você vai conhecê-la dentro daquele jogo, uma garota que aparentemente é a mandona, você descobre que na verdade ela é extrovertida, divertida, pra cima. E se você conhece aquela menina que é só brincalhona, ingênua, você percebe que ela é super madura, super esforçada, super amiga, que é definitivamente uma das melhores personagens pra você se aproximar. E aquela menina que parece ser super fria, super indiferente, na verdade ela é realmente a garota tímida e fofinha que vai ter ali, e que às vezes ela tem problemas muito maiores do que aparenta. E eu realmente amo muito esse jogo, ele mudou muito a minha perspectiva sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre elas não serem realmente só aquilo que elas parecem ser, mas ter muito mais por trás. E se a gente parar pra pensar, logo no primeiro julgamento, quando a gente vê dessa equipe que vai montar esse jogo, um monte de anônimos pervertidos, e a gente vê que eles conseguiram montar um jogo super delicado, super apaixonante, super bem feito e trabalhado, você percebe que por trás de um pervertidão tem uma pessoa super sensível. E isso vale para qualquer pessoa, tanto para mim, quanto para você, quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. Todo mundo tem um lado frágil, todo mundo é muito mais do que parece ser à primeira vista. Todo mundo tem um lado bem mais delicado. E quando a gente vai jogando, vai conhecendo cada uma dessas meninas e se apaixonando por algum detalhe da personalidade delas, a gente percebe que o sentido verdadeiro de normal não é aquilo que a gente conhece como o que parece ser normal, mas sim aquilo que a gente se identifica de alguma forma. E é por essa razão que eu queria muito apresentar esse jogo pra vocês, porque eu acho que esse jogo realmente mudou a minha vida. E se você souber inglês ou algum outro idioma e quiser jogá-lo, eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida também. Ele vai abrir muito mais a sua mente e fazer você perceber que o que a gente tem aqui por fora, esse estético, não é nada importante comparado ao que nós realmente somos
como realmente nos sentimos e como nós conseguimos perceber os sentimentos dos outros. E principalmente que uma deficiência não te impede de querer ter amigos, se divertir, amar a si mesmo e ser amado. E esse jogo, que eu nunca esperaria, me ensinou todas essas coisas muito valiosas. E definitivamente ele é uma visual novel incrível. E sim, se você planeja jogar esse jogo, se prepara que você vai chorar horrores em alguns momentos. Não são todas as rotas de meninas que são tristes, mas as que são, nossa, você se coloca no lugar da personagem, você se sente muito mal e é impossível não desabar e acabar sendo marcado por aquelas cenas e aqueles momentos. Parece que é super real, porque realmente faz muito tempo que eu joguei esse jogo e as cenas e os momentos, nada disso sai da minha mente. Ele é realmente um daqueles jogos que a gente pode chamar de um jogo inesquecível. E é isso, esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Se você não gostou, deixe o seu não gostei. Se inscreva no canal para ver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Já, né?